Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Está no ar, hashtag Partiu Pensar. Hoje é terça-feira, dia de pensarmos juntos, de mãos dadas. Dessa vez, nós vamos pisar firme, degrau a degrau. Não vamos resvalar. Se um de nós escorregar, o outro segura e vamos em frente. Começaria propondo que filósofo que é filósofo costuma não ter muito deslumbramento. Se tem uma coisa que filósofo não tem é deslumbramento, sobretudo em relação à própria vida, né? Há sempre uma desconfiança de que o caldo pode entornar a qualquer momento, que a vida boa é pelejada, é pensada, é refletida, não vem por acaso, advém de sabedoria e, portanto, é preciso estar o tempo inteiro esperto, de antenas ligadas, para que a vida possa valer a pena. Bom, de toda essa sisudez, alguns se destacam, e um deles é o conhecido Diógenes de Sinope. Sinop, que tem no Mato Grosso, mas que também tinha na antiguidade, o Sinop da antiguidade era outro. O tal do Diógenes estava meditando na rua, sentado na rua mesmo, né? Absolutamente prostrado ali, é o que hoje nós confundiríamos com um morador de rua, né? Alguém sentado aí na calçada e não é para descansar 5 minutos. E Diógenes percebeu a aproximação de uma figura que ele reconheceu como sendo Alexandre o Grande, da Macedônia, que tomou a Grécia, que tomou o mundo civilizado inteiro, um dos maiores líderes militares da história da humanidade, Alexandre o Grande da Macedônia. Nossa! E Alexandre o Grande se aproximou de Diógenes porque Alexandre tinha enorme admiração por Diógenes, pelas coisas que ele tinha ouvido falar, que Diógenes tinha dito, etc. Então, a cena é essa, né? O maior líder militar do mundo naquele momento se aproxima de um sujeito esticado na rua. E por conta do respeito que Alexandre tinha por Diógenes, Alexandre resolveu fazer um agrado a Diógenes, um donativo, como se fosse uma forma de agradecimento por tudo que Diógenes teria dito que talvez o tivesse ajudado, né? E aí, muito bem, Diógenes então ouve aquela famosa frase: diga o que você quer que eu providencio, né, de presente para você. E Diógenes então, um pouco incomodado pela presença daquele fulano que tinha ficado justamente na frente do sol, fazendo sombra, e ele estava ali tomando sol, ele vira para Alexandre o Grande e diz: viu, se você quer me oferecer alguma coisa, é só sair da frente do sol, porque a sombra está me incomodando, né? Só que ele não falou assim gentilmente, ele falou: sai da frente do meu sol, né? Diógenes é um cínico, né? É da escola dos cínicos. Hoje, quando você se refere a um cínico, você se refere a alguém que está o tempo inteiro tirando sarro de tudo, alguém que não leva nada a sério, alguém que zomba
daquilo que as pessoas levam a sério e que zomba, sobretudo, daquilo que é virtude moral, etc. Zomba, o cínico zomba, né? No final das contas, para o cínico, nada disso tem importância nenhuma. Mas naquele tempo, o cínico também se lixava para quase tudo, menos para a virtude, né? Menos para a questão da virtude. Então, quer dizer, um pouco diferente de hoje, né? O cínico, talvez a virtude do ser humano fosse a única coisa que o cínico respeitasse, levasse a sério, não zoasse, não tirasse sarro, né? Acreditando que a única maneira de levar bem a vida, uma vida que possa valer a pena ser vivida, é o esforço pela virtude, né? É procurar agir virtuosamente. É o que dizem os cínicos. É isso que quer dizer ser filósofo cínico naquele momento. Ora, essa virtude, né, é o que os gregos chamavam de arete, né? Arete. E essa virtude que os gregos chamavam de arete, ela tem muito a ver, né, essa virtude grega, né, tem muito a ver com a excelência mesmo, né, com a excelência, com a nossa excelência, com aquilo que nós chamamos de excelência, né? E aí você olha e diz, mas excelência como assim? Excelência no quê? Né? Ora, a excelência naquilo que é a vida, ser excelente na vida. Ser excelente enquanto aquilo que convém fazer. E isso significa ser excelente de acordo com a sua própria natureza. Ser excelente de acordo com a própria natureza. Portanto, ser virtuoso, viver em arete, ser excelente, é buscar o máximo de perfeição que a própria natureza autoriza. Portanto, realizar excelentemente aquilo para o que a nossa natureza nos apetrechou. Aquilo para o que a nossa natureza nos fez, nos preparou. Não sei se ficou claro. Talvez isso fique meio vago aos nossos ouvidos, porque essas ideias de virtude, arete, excelência e natureza se inscrevem numa visão de mundo muito diferente da nossa. Mas para um grego isso era arroz com feijão, isso era mamão com açúcar, isso era o de todo dia, né? Todos os filósofos desse tempo faziam referência a uma espécie de vida alinhada com a própria natureza. E a vida em arete era uma vida em que a própria natureza alcança a sua máxima exuberância. Eu, para facilitar a compreensão, digo que como a natureza me apetrechou para explicar, isso não significa que eu explique maravilhosamente, mas significa que de tudo que eu faço, isso é o que eu faço de melhor. Então, a excelência é dar a melhor explicação possível por hábito o tempo inteiro. Então, essa exigência dos cínicos em relação à própria natureza se traduzia, no final das contas, por um certo desdém pelo que não é natureza, né? Pelo que não foi dado pela natureza. Ora, o que é que não foi dado pela natureza? É tudo aquilo que foi convencionado entre nós. Portanto, as normas, as convenções sociais, os costumes, razão pela qual tudo aquilo que a sociedade considera maravilhoso, de sucesso, né? Prosperidade, bem-sucedido, glamouroso, fascinante, etc., para um filósofo cínico não tinha valor nenhum. Portanto, no final das contas, o que se pretendia era rejeitar todo tipo de luxo, riqueza, legitimidade, aplauso, paparico, como referência para atribuir valor à vida, porque nada disso tem valor nenhum. Por isso o filósofo cínico, ele vira as costas para as honras, para as posses, para os patrimônios. E aí, claro, na hora que ele vira as costas para as honras, para as posses, para os patrimônios, para os prestígios, para as glórias, etc., é claro, ele se estende na rua, ele dorme na rua ao relento, ele não tem sapato, ele come o que ele vai encontrando por aí e ele não dá a menor pelota para Alexandre o Grande ou qualquer outro que venha reverenciá-lo.
Eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. E é claro que a gente poderia concluir isso aqui dizendo que a palavra cínico vem do grego cachorro mesmo. O cinismo seria uma espécie de cachorrismo, entendendo aqui o cachorro como uma espécie de símbolo do que é natural. Portanto, um respeito absoluto pelo que é natural. E sendo um respeito absoluto pelo que é natural, nada do que é natural deve ser obstado, cerceado, atrapalhado, sobretudo por convenções sociais idiotas, que pelo fato de ser contra a natureza, são idiotas e não têm valor nenhum. Então, costuma-se dizer que Diógenes se masturbava em praça pública, é natural, sabe, a gestão dos gases, flatulências, arrotos, etc. Mas nada disso, todas essas convenções de etiqueta são estúpidas quando elas estão na contramão dos fluxos normais da natureza. E aí, claro, você deve imaginar o quanto uma vida assim, hoje, seria merecedora do desdém de tanta gente. Mas possivelmente na época não fosse tão diferente assim. Possivelmente as pessoas olhassem com nojo para alguém como Diógenes, que possivelmente se lavava muito pouco, se vestia com um maltrapilho, andava de pé no chão, dormia no chão duro da rua e, de vez em quando, dizia coisas muito impressionantes do ponto de vista de sabedoria. Eu não preciso te dizer que nos dias de hoje esse naturismo cínico, ele é praticamente invertido e, portanto, se temos aí uma ética, essa ética é quase toda ela contra a natureza, na contramão da natureza e, portanto, os pudores, etc., e as convenções e as normas que se impõem quase sempre são no sentido do cerceamento dos nossos impulsos, dos nossos apetites, dos nossos tesões, das nossas taras e assim por diante. Não sei se você já percebeu, mas você entra numa empresa para trabalhar, Nos dias de hoje você não pode nem olhar para a pessoa do lado, ainda que a pessoa do lado, do ponto de vista de natureza, ela te atraia, ainda que você se sinta atraído, ainda que você se sinta bem ao contemplá-la, ao observá-la. Tudo é na contramão. Por essas e por outras, é que é bacana o hashtag Partiu Pensar, porque em algum momento a filosofia ela foi profundamente física, do ponto de vista de physis como natureza, a natureza como maior referência, como maior, eu diria, gabarito para você entender como você deve viver. O que é bacana é que se você for ler Epicteto, Marco Aurélio, você vai encontrar a mesma ideia de que a natureza é a referência maior e que nada da nossa vida que é contra a nossa natureza pode ser bom. E o que é interessante é que o mesmo mundo do trabalho hoje que paga pau para o estoicismo de Marco Aurélio, de Epicteto e de Sêneca, patrocina uma ética e um compliance interno absolutamente restritivo dos fluxos naturais que nos assediam. É curioso, é interessante, mas é assim. O mundo do trabalho pega do estoicismo a resiliência
mas não gosta do fundamento estoico da natureza. Então, pega o que quer, despreza o que não interessa. Fica bem, espero que você tenha gostado. Esse é o momento de você ouvir isso de novo. Diógenes era uma grande figura, consta que ele dormia dentro de um barril, era uma peça rara, e há um monte de pequenas historietas de Diógenes que são interessantíssimas, inclusive o modo como ele morreu. Mas não vem ao caso, não é o nosso propósito aqui. Qualquer dia a gente faz uma sessão de anedotas. Por enquanto é isso. Diógenes de Sinope, um grande cínico que pediu para Alexandre o Grande, que estava pronto a lhe dar um castelo, que estava pronto a lhe dar jarros cheios de joias dentro, que estava pronto a lhe dar muito dinheiro. O que Diógenes pediu foi que ele saísse de frente do sol, para que ele pudesse continuar tomando o seu sol sossegado. Valeu, queridos, um grande abraço, até a próxima. Amanhã é quarta, reflexão matinal. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.